Fala galera, beleza? Olha só, hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto demais, cinema. E você já reparou no meu cenário, tem vários elementos aí relacionados ao cinema, à televisão de maneira geral. Então eu vou contar aqui para vocês, eu vou citar aqui alguns filmes que vão te ajudar a compreender questões filosóficas e questões sociológicas. Eu separei filmes que são empolgantes, filmes que trazem questões filosóficas e sociológicas que são extremamente relevantes e que eu gosto demais. Para começar, eu vou citar um filme que dá pra gente extrair muitos elementos filosóficos, mas que depende de uma análise um pouco mais profunda. Eu separei primeiro Matrix. Matrix, né, se você sabe, são 3 filmes. Tem essa trilogia. O primeiro foi produzido em 1999. Inclusive, eu acho que eu tô ficando velho, sabe? Porque cada sala que eu entro e falo do filme Matrix, cada vez mais, né? O número de pessoas que não viram é maior. Então, antigamente eu entrava na... Quem viu Matrix? Todo mundo levantava a mão. Hoje, os meninos... Quem é Matrix? Quem é Matrix? Né? A galera que eu dou aula, a maioria dos meus alunos nasceram em 2000, cara. Putz. Mas enfim, vamos lá, fala dos filmes. Matrix, 1999, dá pra gente entender um pouco sobre a filosofia platônica. Então, Matrix traz uma reflexão muito interessante, que é o seguinte: será que a gente está inserido em uma realidade? Matrix, na realidade, é um programa virtual em que as pessoas estão inseridas e às vezes, ou na maioria dos casos, não têm consciência de que estão inseridas em uma realidade virtual. E aí, ali aparece o personagem principal, que é o Neo. Então o Neo vai libertar, tem a missão que é libertar a sociedade daquela falsa realidade. Então a gente pode entender esse filme a lógica de Platão, porque Platão, um filósofo da antiguidade, né, o grande seguidor de Sócrates, né, Platão ele acreditava que na realidade nós vivemos no mundo das aparências e que devemos utilizar a razão para buscar um mundo inteligível, ou seja, as verdades, né? Então, para Platão, os sentidos vão enganar o indivíduo. Ele tem que utilizar da razão e ultrapassar a dimensão sensorial e alcançar a verdade. Pessoal, esse filme faz uma referência à teoria platônica. E a gente pode perceber isso ao ler o livro A República, né, em que no capítulo 8, ou no livro 8, Platão apresenta o mito ou alegoria da caverna, em que ele conta a história de uns indivíduos que estão numa realidade, a caverna. Eles estão inseridos ali desde que nasceram e não têm consciência de que existe um mundo fora da caverna. Aí um dos indivíduos se liberta das algemas, sai da caverna e conhece o mundo verdadeiro e tenta retornar para libertar os outros prisioneiros daquela falsa realidade, ou melhor, daquela realidade extremamente limitada. E aí ele acaba morrendo. Eu vou deixar aqui no card para vocês o vídeo que eu falo sobre o mito da caverna de Platão e eu sugiro você assistir o filme Matrix, sobretudo o primeiro, ok? Um filme muito interessante para fazermos discussões filosóficas é intitulado O Trem Noturno para Lisboa. Este filme, inclusive, foi inspirado num livro de mesmo nome. De maneira muito simples, conta a história de um professor que conhece uma mulher e através dessa mulher ele tem acesso a um livro, o livro de um escritor português. E a partir da leitura desse livro, ele passa a buscar a trajetória e entender um pouco sobre a vida do escritor. E ao longo dessa busca, apresenta-se para a gente uma série de questões existenciais, como, por exemplo, relacionadas ao sentido da vida, à nossa essência, enfim. Então vale muito a pena assistir, sobretudo se a gente vincular com a proposta da filosofia existencialista, né? O existencialismo foi uma corrente filosófica que começa a se desenvolver no século XIX e tem seu ápice no século XX. De maneira simples, o existencialismo é uma corrente filosófica que tem como foco debater e questionar a existência da vida humana. Então, qual o sentido da nossa vida? Qual o propósito da nossa existência? São alguns dos questionamentos presentes na filosofia existencialista e que a gente pode perceber ali na trajetória deste professor suíço que aparece no filme O Trem Noturno para Lisboa, ok? Então eu sugiro você assistir esse filme levando em consideração as reflexões filosóficas dos intelectuais existencialistas, sobretudo o Jean-Paul Sartre, ok? Qualquer dúvida, sugestão, só deixar aí nos comentários. Valeu, galera!
Então, os dois filmes que eu citei ajudam a pensar questões filosóficas e eu não dei nenhum spoiler, né? Eu só citei aqui para você, para instigar a sua curiosidade, você assistir esses filmes com um olhar mais filosófico, ok? Agora, pensando numa questão mais de cunho sociológico, eu vou citar um dos filmes que eu mais gosto. Foi produzido em 1998. O filme traz questões sobre o nazismo, sobre o racismo, preconceito, né, violência. Então é um filme muito interessante intitulado A Outra História Americana. Edward Norton, o personagem principal deste filme, interpreta Derek, um indivíduo que ficou preso por ter matado homens negros que tinham assassinado seu pai. Então, antes de ser preso, o Derek ele começa a se organizar, né, e chamar determinadas pessoas da cidade em que ele vivia que compartilhavam de uma visão preconceituosa e não nazista. E aí ele é preso e lá na cadeia ele muda a sua visão. E quando ele sai, ele começa a tentar modificar aquela estrutura ideológica que ele mesmo colaborou para se fortalecer no contexto em que ele veio. Então, é um filme que debate questões sobre racismo, sobre preconceito, sobre a violência e que é muito relevante a gente estudar e analisar à luz da história e da sociologia, sobretudo no contexto que a gente está vivendo, em que há determinadas manifestações favoráveis a práticas neonazistas, né, o que é preocupante. Então, esse filme ajuda a pensar questões sociológicas e históricas e aborda o dilema racial que está presente dentro da sociedade norte-americana de uma forma muito realista. Sugiro você assistir. Outro filme que eu separei aqui para vocês foi indicado inclusive por um aluno meu chamado Caio. Caio, valeu mesmo pela indicação. O filme é muito bom, foi produzido em 2016 e chama Capitão Fantástico. Um filme que ajuda a pensar diversas questões. Conta a história de um cara, o nome dele é Ben, ele sai do convívio comum, né, e leva 6 filhos para morar numa floresta e ali na floresta ele vai ensinando os seus filhos determinadas questões relacionadas à sobrevivência, à filosofia, à literatura e aí depois ele é forçado a retornar para o convívio urbano e além desse choque cultural o filme traz determinadas reflexões relacionadas ao tipo de formação que a gente tem, né, problematiza o modelo educacional vigente, problematiza o sentido da educação, né? São 4 filmes que é importante você verificar a classificação indicativa, né? Sobretudo A Outra História Americana, que é um filme com cenas assim, extremamente violentas, beleza? Mas verifique a classificação indicativa e assista os filmes à luz da sociologia e da filosofia. Se você gostou dessa proposta, sugira novos filmes, só deixa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no meu canal e ajudar essa proposta a continuar crescendo, porque eu preciso de você, beleza? Ative as notificações, deixe seu like e tamo junto! Valeu!